convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1, para a nossa meditação nessa manhã. Marcos, capítulo 1, nós vamos ler 16 ao 20. Marcos, capítulo 1, do 16 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Palavras do Senhor. Os 4 evangelhos relatam o chamado dos primeiros discípulos de Jesus. Isso é unânime em todos eles. E entre esses discípulos, vários pescadores de profissão. Essa era a profissão deles, pescadores. E apesar de Marcos ser o evangelho mais curto, mais objetivo, como eu disse domingo retrasado, no sermão gravado, Marcos é o evangelista de poucas palavras. Ele é rápido, ele é curto, mas no entanto ele reserva um espaço considerável ao chamado dos discípulos, devido à importância que isso tem. Então ele reserva bastante espaço e é um tema que é importante no seu evangelho, porque junto a esse chamado foi dado também a missão para essas pessoas que estavam sendo convocadas. Então, tornar-se pescadores de homens. Eles são chamados e já é dito que eles vão fazer após esse chamamento. Então, de certa forma, eles continuariam a fazer o que eles já sabiam fazer. E o alvo desse trabalho é que muda. Ao invés de peixe, agora eles pescariam pessoas. O objetivo dessa tarefa. O texto de Jonas, que a gente acabou pulando a leitura, depois, você que tem aí a liturgia, pode ler com calma depois o texto de Jonas, capítulo 3, de 1 a 5 e o verso 10. Vai falar de um profeta também que foi chamado, foi convocado para proclamar a mensagem de Deus aos homens perdidos de Nínive. Apesar da sua resistência a essa convocação, quem conhece a história de Jonas sabe que ele é chamado para ir para Nínive, ele vai para Tarso, é a mesma coisa que falar assim, olha, você vai para São Paulo, mas eu pego o ônibus em direção a Santa Catarina. Essa é a ideia, né? Vai totalmente contrário. Apesar da sua resistência, Jonas, e da sua displicência, digamos, de passagem, porque uma cidade que era para percorrer em 4 dias, ele consegue percorrer em 1 dia, pregando o evangelho. Então você imagina a pressa, né? Enfim, mas depois você lê lá com calma o evangelho de Jonas. Apesar disso, Deus provoca a transformação naquele povo e os ninivitas se arrependem. Então a pescaria na longínqua Assíria, ela é abundante, apesar dela ter sido mal feita por quem fez, não pelo Senhor. Então, olhando para o nosso texto de Marcos, parece que não, mas esses textos estão ligados e eles são maravilhosos para a nossa meditação nessa manhã. A gente pode olhar esse texto aqui e fazer algumas observações. Primeira coisa, o texto começa dizendo para a gente que João Batista foi preso, no versículo 14. Aliás, um pouquinho antes ele fala isso, que a gente não leu o 14, na verdade a gente leu a partir do 16, mas no 14 diz que João Batista foi preso, e aí vai falar dos contemporâneos de Jesus no versículo 15, e aí o evangelista começa dizendo, a partir do verso 16, a expressão, caminhando junto ao mar da Galileia. Então dá a impressão de que não havia uma iniciativa proposital de Jesus.
está caminhando e de repente parece que vê aqueles caras e resolve chamar eles, né? Do nada. Dá essa sensação. Mas o fato é que, se você olhar aí, você vê que Jesus não só vê esses caras, essas pessoas lá, ele olha para essas pessoas. O olhar de Jesus é diferente. Né? Poderia ver ali, ele poderia olhar ali um animal, uma criança, enfim, qualquer coisa. Se a gente parar para pensar, se você olhar qualquer coisa, cada pessoa vai ver de um jeito diferente. Né? Eu posso virar para você e falar, olha, essa garrafinha aqui, que eu comprei roxa para inspirar a Esther a tomar água, porque eu dei para ela uma garrafinha pequenininha roxa, então a ideia é o quê? Ela vê uma garrafinha igual a dela e ela toma água. Esse é o sentido que eu espero que ela veja. Mas você, que é um engenheiro, vai olhar e vai pensar nas medidas, nos diâmetros, quanto ml cabe de água. O outro que já... A pessoa que já mexe ali com confeitaria, né, vai olhar e falar assim, olha, é bonita até para ficar lá, é limpinha, né, não atrapalha o meu serviço. Eu acho que eu vou pedir ela para a Gisele, eu vou perguntar onde ela comprou. A outra pessoa que tem uma visão totalmente diferente, que de repente é um bancário, não, eu só achei bonita, a cor é legal, mas não quero, não tenho vontade. Então, cada um olha para uma coisa de um jeito diferente. E é interessante que quando Jesus olha para esses homens, ele olha e ele vê eles de um jeito diferente. Ele viu Simão, ele viu André. Ele não apenas olhou para eles, mas ele viu também com o coração. Ele foi além. E não só viu, mas Jesus abraçou esses homens com o coração para não perdê-los de vista. Então, o acréscimo aqui, né, que Marcos faz questão de colocar, porque eles eram pescadores, parece que não tem muito sentido na escolha de Jesus, mas tem um propósito. Jesus, ele não é um cara que está apenas passando despropositalmente. E aí a gente vê no 17 a expressão que Jesus usa, vinde após mim. Vinde após mim. É repleta de autoridade. Poderia quase ser comparada à declaração de Gênesis 1, quando diz Deus haja luz. Nenhum rabino judeu falava desse jeito na época de Jesus. É importante a gente entender isso. Jesus cria e ele exige obediência irrestrita como Deus, porque ele é Deus. E eu vos farei pescadores de homem. Eu os farei. O tempo é futuro. Eles não tinham a mínima ideia do que ia acontecer. Mas ainda assim, se trata de um anúncio. Jesus está anunciando o que iria acontecer com esses homens. E seguir Cristo, ainda que não é ser enviado. O ser enviado vai vir depois. Mas é interessante que a nova vocação, então, desses discípulos é esclarecida com o auxílio da antiga. Jesus é bem claro, vocês vão continuar pescando. Vocês vão continuar pescando. Vem comigo, né? Vinde após mim, e eu vos farei pescadores, mas agora de homens. Se você olhar a Bíblia, a gente vai ver exemplos interessantes. A gente vê Davi como pastor de ovelhas, e de acordo com 2 Samuel 5,2, ele se tornou pastor de pessoas. É interessante, esses pescadores de peixe se tornam pescadores de gente. E aí, no 18, imediatamente eles deixam as redes e eles seguem a Jesus. E esse seguir é uma expressão especial. Tudo está sob a luz do versículo 15, que diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Essa é a boa notícia de Deus. Essa é a boa notícia. Algo que é totalmente novo tem um início aqui. E é interessante porque o chamado de Jesus é acompanhado de força espiritual para fazer, assim, considerar imediatamente velho o que é velho e viver o novo, agora que é novo. Apesar de parecer que os discípulos estão fazendo a mesma coisa, eles não estão.
existe algo novo aqui. Esse chamado tão gracioso que os discípulos têm é um chamado a não agirem por obrigação. Simplesmente a ideia é o quê? É eles deixarem Deus simplesmente ser Deus. É o que eles são chamados a fazer. Eles são chamados a crer. Arrependei-vos e credes no Evangelho. E não muito distante dali, se você olhar o 19 e o 20, outros pescadores também são chamados. Tiago e João, que estão nos seus barcos, estão consertando as redes. Jesus também convida eles. Eles deixam o pai no barco, eles deixam os empregados e vão a seguir Jesus. Essa é uma maneira irônica de começar um reino, não? Se você parar para pensar, né? Jesus chega como quem não quer nada, na beira do mar, que não é mar de verdade, tá? Porque o mar da Galileia, na verdade, é um grande lago de água doce. Não tem nada de mar salgado, fala mar da Galileia, mas pela amplitude, tem onda, quando chove, quando dá as tempestades, a coisa fica complicada. Mas é um jeito interessante de começar um reino. Ninguém estabelece um reino com 4 pescadores. Só Jesus. É interessante isso. É até irônico. Mas isso é somente uma das surpresas que Marcos relata pra gente. O relato sucinto até do chamado desses 4 pescadores, ele enfatiza a autoridade marcante de Jesus. É importante a gente entender isso e as exigências radicais do seu reino. Que pode parecer meio sem sentido, mas Jesus aparece, sua palavra é revestida de autoridade e de poder. Aquele que ouve, obedece sem demora. Você percebeu? Largam tudo e vão. Eles não questionam. Às vezes parece até meio estranho, mas eles não questionam e vão. Então aqueles que ouvem, obedecem sem demora. A sua palavra encontra esses homens no seu cotidiano, no seu dia a dia, fazendo aquilo que eles estão acostumados a fazer. Se você parar para pensar, não é num dia especial, não é num encontro, numa festa na sinagoga, num dia de Purim, num dia de festa, num dia de Páscoa. É fazer o que eles fazem todo dia, no cotidiano deles. Todas as atividades e responsabilidades anteriores, diante da autoridade de Jesus e desse encontro, elas perdem importância diante das exigências superiores do reino de Deus. E eles vão seguir esse reino. E serve para nós, se nós pensarmos nas nossas vidas, então, se nós olharmos para nós, desde o convite feito para Jesus, de Jesus para Simão, para André, para Tiago, para João, e depois disso a tantas outras pessoas, até chegar a mim, até chegar a você. Nós fomos convidados a segui-lo também como mestre, a deixarmos de lado as nossas coisas. Será que sim? Sim e não. Tudo aquilo que nós fazemos antes do encontro com Cristo também é uma preparação, e Deus vai usar da melhor forma possível quando nós aceitamos a Cristo. Ele também nos encontra no nosso dia a dia. É importante a gente olhar para aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia e vermos o quanto isso também pode ser utilizado para a honra e glória do Senhor. O quanto isso também participa do reino de Deus. Deus também nos encontra no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, naquilo que a gente faz rotineiramente. Porque às vezes a gente pensa que é só quando eu vou na igreja, é só quando eu tenho um culto especial, só quando é aniversário. Não! Deus é tão maravilhoso que assim como esses homens, nós também somos chamados. Somos chamados ao arrependimento e à fé. Por isso que o verso 15 é tão importante. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O centro da mensagem, tanto de João Batista como a de Jesus, era isso. Arrependa-se e creia. E é a partir desse arrependimento e dessa fé que nós somos chamados.
que eu fui chamada, que você foi chamado. E isso é importante, isso é necessário para que esse chamado possa se concretizar na sua plenitude. Por quê? Porque arrependimento é abandono ou repúdio do pecado. É importante isso. Nos nossos dias a gente vê que arrependimento nem sempre é compreendido. E o nosso chamado, aquilo que nós somos chamados a fazer dentro do reino. Porque às vezes você pode pensar assim, chamado é só aquele que é pastor, aquele que é pastora. Deus usa aquilo que a gente fazia antes para o seu reino. Antes de eu falar e de eu pregar, eu já falava antes, sempre tive facilidade em falar. Falo por mim. Sempre gostei. Nos trabalhos de escola eu adorava ir lá na frente. Nunca fui tímida na vida, se eu falar uma vez isso. Sempre gostei, sempre tive facilidade. Sempre gostei de trabalhar com gente. Ou seja, o chamado de Deus me encontrou no dia a dia, no cotidiano. No meio da faculdade, não estava na faculdade ainda não, foi depois que eu fui para a faculdade, mas no meio do meu trabalho, daquilo que eu já fazia. E agora eu posso fazer o que eu sempre fiz para honrar a glória do Senhor. Isso vale para cada um de nós, para cada profissão, para aquilo que a gente faz. Deus chama a gente para falar com o nosso colega de trabalho, para a pessoa que a gente encontra na rua, na fila do banco, na fila da lotérica, na fila da farmácia, do mercado, que é os lugares que a gente pode ir agora. Teoricamente, porque a gente sabe que tem muita gente indo para a festa e, infelizmente, os casos de Covid estão se multiplicando por causa disso, né? Pela inconsequência e pela irresponsabilidade das pessoas. E aí talvez seja necessária a palavra, para que haja arrependimento, para que haja mudança de vida. E quando a gente pensa em aceitar Jesus, porque é tão bonito, né? A gente fala em aceitar Jesus, mas aceitar Jesus compreende arrependimento e fé. Compreende a se arrepender e crer na mensagem do Evangelho. E nós somos chamados para isso, como esses homens foram, para ser pescadores de homens, mulheres, para ser gestor de pessoas e pessoas, para ser aquele que vai cozinhar para as pessoas e glorificar a Deus através disso, para aquele que vai ser chamado a faxinar. Porque às vezes a gente pensa que só aquelas coisas que são mais importantes na nossa maneira de viver, que glorificam. Não! Às vezes você tem essa facilidade de falar com as pessoas abriram o coração para você, às vezes você nunca viu a pessoa na vida, e ela estava falando, abrindo o coração, você fala com você. Mas o que será que ela viu em mim, que ela está falando isso, está confiando em mim? A luz de Cristo brilha naquele que se arrependeu e naquele que creu, naquele que respondeu o chamado. Isso é maravilhoso, porque é preciso ficar claro aqui que o arrependimento é fundamental para a salvação. A gente sempre fala isso, mas é importante ressaltar, porque nós temos visto e ouvido evangelhos por aí que não são as boas novas de salvação, porque as boas novas de salvação compreendem também más notícias. As más notícias de que nós somos pecadores, que nós somos corrompidos, que nós temos uma parte de nós que é má e que Cristo veio para mudar isso. E se encontrar diante disso e se arrepender, é lembrar que arrependimento envolve 3 coisas. Primeiro, arrependimento envolve o intelecto, ou seja, é mudança de ideia. É mudança de ideia, é a cabeça mesmo, em relação ao pecado, a Deus, a si próprio. É entender quem você é, o que Cristo fez por você, em quem Ele te transformou. O que você não é mais. E aquilo que você é agora, filho e filha de Deus. Começa na mente. A Bíblia fala de... Agora a gente vai rasgar um pouquinho o grego. Fala em epignosis hamartias, ou seja, o conhecimento do pecado. Está lá em Romanos 3:20 e no Salmo 51:3. Arrependimento também envolve emoção. Porque o arrependimento, ele subentende uma mudança de sentimento. Tristeza pelo pecado, desejo pelo perdão. Isso é sentimento. Arrependimento também envolve um elemento voluptível.
Voluptível diz respeito à vontade, ou seja, uma mudança de vontade, uma disposição em mudar. Porque às vezes eu conheço a palavra, eu sei o que tem que ser feito, mas na verdade eu não quero mudar. Tá tão bom assim, no meu cantinho, tá legal. A gente acaba aqueles pecadinhos de estimação. Ai, como você é bonitinho. De vez em quando a gente dá uma mordida. Aí você faz um carinho de novo, ele fica quietinho e tá tudo certo. Mas não. Arrependimento envolve essa disposição de querer, de brigar todo dia com o pecado. Porque às vezes ele vai vencer. Mas você lembrar que Jesus venceu na cruz e que ele ressuscitou para que você possa vencer também esse pecado, isso que te atrapalha. Então, quando a gente pensa no arrependimento, é isso que envolve razão, emoção e a volúpia, a vontade, assim como a fé também. Porque às vezes a gente pensa que a fé é uma coisa assim, bonita, mas que às vezes a gente não fica meio assim. Mas o fato é que a fé é um ato de se... E agora eu vou usar o termo bem pentecostal, mas que está na palavra de Deus, que diz assim que a fé é se apossar das promessas da obra de Cristo. É tomar posse do que Cristo fez. Está lá em Atos 16:31 e Marcos 16:16. A fé é uma forma de conhecimento também. Porque é eu saber o que Cristo fez. E eu tomar isso para mim. E crer nisso. E sabe o que é maravilhoso? Que Deus ajuda a gente na nossa falta de fé. Porque a fé vem dele. E a fé também envolve 3 aspectos. Os mesmos que o arrependimento. Primeiro, o intelectual. Porque a fé inclui a crença na revelação de Deus. Eu preciso crer na revelação. Eu preciso crer. Isso aqui é a palavra de Deus. Como diria Calvert, a partir da fé, a Bíblia se torna a palavra de Deus para mim. Por isso que em algum aspecto, quando a gente vê pessoas aí, a Bíblia é mais um livro. Por isso que a gente como protestante não tem aquela ideia, se alguém rasgar isso aqui, meu Deus, vai para o inferno. Não, por quê? Tem várias histórias. A história do povo hebreu é bonito, mas isso aqui só se torna a palavra de Deus para mim, a partir do momento que eu me encontro com Jesus. Então a fé também envolve esse aspecto intelectual, é entender que os fatos históricos narrados nas Escrituras tem o agir e tem o mover de Deus na história. A fé nunca é baseada em hipótese, mas nas melhores evidências. Isso é maravilhoso. A fé também tem um elemento emocional que constitui a fé, que é a emoção de você saber que você pode confiar em alguém, mesmo que você não veja fisicamente esse alguém, mas você sabe que você pode ser abraçado, que esse alguém está com você. E a fé também envolve a vontade. O elemento voluptivo da fé inclui a rendição de coração e a apropriação de Cristo como Salvador. Está lá em João 1,12. Ou seja, é eu quero Cristo como Senhor Salvador. Então, a partir de tudo isso, todos nós somos chamados para seguir Jesus. E o convite de Jesus após a proclamação geral sobre arrependimento e fé é: vinde após mim. Vinde após mim. Foi o que ele disse para esses homens e é o que ele disse para mim e para você. Vinde após mim. Vinde após mim. Assim como o Antigo Testamento. Porque é importante a gente olhar um pouquinho, porque o judaísmo raras vezes usou seguir para adesão intelectual e religiosa. Porque às vezes a gente acha que ir após Jesus é uma adesão. Eu viro membro de uma igreja, eu participo todos os dias e eu entendo intelectualmente o que acontece, enfim. E eu acho que é isso. Muitos judeus naquela época acreditavam nisso. Eles iam fielmente à sinagoga. Como a gente viu a semana passada, quando Jesus encontra Natanael e fala: veja que é um israelita sem dolo, verdadeiro. Porque ele enxerga Natanael e vê que Natanael não é
ele não fez uma adesão religiosa. Ele não segue apenas com a razão, ele não é apenas conhecedor da doutrina, ele aplica essa doutrina. E aí é interessante que o que Jesus quer dizer aqui com seguir era um pouco comum naquela época. Só que naquela época, como é que funcionava? Os alunos iam atrás de um mestre, eles procuravam o seu rabi. Olha, aquele rabi lá, ele tem uma boa escola, fala-se bem daquela escola. Como a gente faz com as nossas crianças quando a gente quer matricular numa escola boa, né? Eu quero que meu filho seja médico. Eu vou naquela escola que desde a criança mal saiu do berçário já está ensinando inglês para a criança, fórmula de Bhaskara, tabela periódica. Por quê? Não, ela vai ser médica, ela vai passar na melhor faculdade com 17 anos. Então, tinha muita gente que era assim naquela época. O aluno ia atrás do mestre. Mas aqui a gente vê, de novo, Jesus quebrando todos os protocolos. Não sanitários, mas os protocolos daquela época. Porque é ele que vai atrás dos alunos. É ele quem escolhe os alunos que provavelmente não seriam escolhidos, não teriam adesão por esses mestres. Então, é maravilhoso isso, porque Jesus, ele faz diferença. Para ser aluno ou discípulo de Jesus, não dava para se inscrever na escola de Jesus. Ele precisava ser chamado. Não bastava se aderir à religião, conhecer as regras. Precisava ser chamado. O ensino não se dava num lugar fixo, na sinagoga, no dia X, Y, Z, no dia D, na hora H, né? Era no caminho, era no dia a dia, era no relento. Era no que se fazia todo dia. Não havia troca de professor, não havia formatura, não havia nada. O vínculo não estava na matéria a ser aprendida, mas na pessoa de Jesus. Siga-me. Siga-me. É a primeira e também a última palavra de Jesus aos seus discípulos, se você olhar no final do Evangelho de Marcos. Lá no capítulo 16, no verso 7, a última vez que Jesus diz: mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vá adiante e vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Ide, mas ide. Aqui Jesus diz: vinde, e depois ele diz: ide. Sempre atrás de quem? Quem é a referência? Jesus. É a pessoa. Para esse caminho de discipulado, Jesus chamou Simão, chamou André, chamou eu, chamou você. Para que a gente fixe na pessoa dele. Não é no presbítero de Horaci, não é na pastora Gisele. É bom estar em comunidade, a gente participar das mesmas coisas, ter afinidade. É bom, é maravilhoso. Mas é Jesus que deve ser a nossa referência. E se essas pessoas que estão à frente, a liderança reflete Jesus, amém. Mas se ela não reflete, não continue seguir essas pessoas. E eu falo por mim, dia que você olha para você, Gisele, até uma coisa estranha com a Gisele. Fale. Porque é muito fácil a pessoa que está à frente se corromper. É Jesus que deve ser a nossa referência. O chamado é para seguir a Jesus Cristo. É para seguir Jesus Cristo. Todos somos chamados para nos tornarmos pescadores de homens, de pessoas. Todos. Jesus não inventou o termo pescadores de homens. Isso não é inédito, tá? Naquele tempo, essa já era uma expressão comum que descrevia filósofos, que descrevia outros mestres, né? Eles diziam que a ideia era cativar a mente dos homens, pescar, né? Pelo ensino, pela persuasão, pelo muito falar. Então, jogavam-se iscas com os seus ensinamentos e fisgavam discípulos. É provável que até 7 dos discípulos de Jesus fossem pescadores. É muito provável isso.
Sem dúvida, a qualidade dos pescadores bem-sucedidos também contribuía para o sucesso no difícil ministério de resgatar pessoas. Sabe por quê? Porque eu particularmente sou uma pessoa que não consigo pescar. Eu não tenho paciência. Mas quem gosta de pescar sabe que para pescaria você tem que ter paciência, resistência, coragem, energia, fé, tenacidade. Porque às vezes você olha para aquele rio e fala, eu particularmente que sou leiga, não vai sair nada daí. Mas a pessoa tem que ter disposição. Meu irmão gosta de pescar. E eu sei dele ficar às vezes horas, às vezes varar a noite. E aí no final da pescaria chegar com um cesto de peixe em casa, todo feliz. Porque se ele tivesse abandonado na primeira hora, não ia ter peixe. Na segunda hora não ia ter peixe. Na terceira hora também não ia ter peixe. Mas por causa da persistência, da sua resiliência, ele pôde fazer aquele peixinho frito na hora do almoço e se alegrar. E o mesmo vale para a gente. Nós somos chamados, cada um de nós, naquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, somos chamados ao arrependimento e à fé. E nós somos chamados a seguir ao Senhor Jesus, a trilhar o caminho do discipulado. Também a nos tornarmos pescadores e pescadoras de pessoas. A proclamação do reino, as suas exigências, precisa chegar a muitas pessoas ainda. Muita gente ainda. Às vezes conversando com meu sogro, ele tem uma visão teológica um pouco diferente, ele brinca, né? Fala assim, não sei porque Deus já não tacou fogo e enxofre nessa terra. E eu lembro dessa palavra aqui, que ainda tem muita gente que precisa ouvir o Evangelho. Tem muita gente que precisa ser alcançada. Que a gente possa olhar com graça, com amor. Como quem não quer nada. Como Jesus na beira do mar da Galileia. Parecia que não queria nada com ninguém. E olhou essas pessoas com o coração e abraçou elas. Os inusitados, aqueles que ninguém talvez receberiam na sua escola de discipulado. Mas Jesus não só recebe, Ele chama para fazer parte. E Ele chama você, Ele chama a mim. Pessoas que com certeza, dentro da sua história, talvez nunca ninguém teria chamado a gente para algumas coisas. Que talvez a gente até teria partido se a gente continuasse tendo a nossa vida de antes. Mas Cristo olhou para nós com amor, nos abraçou, nos chamou. E tem muita gente para chamar através das nossas vidas. Então, não despreze o que você faz. Aquilo que você faz no seu cotidiano, o seu chamado inclui o que você faz. Seus dons, seus talentos, eles são preciosos para Jesus. Eles são preciosos para serem usados para a honra e glória de Deus. Então, que você possa ter certeza, porque o que é maravilhoso nisso tudo? Jesus chama, mas Ele não chama a gente para ser membro da igreja só. Ele chama a gente para ser discípulo dele. Mas mais que isso, Ele chama a gente para ser amigo. Porque um servo, simplesmente um servo não sabe o que o Senhor faz, mas um amigo sabe. Um amigo abre o coração, partilha das dores, das dificuldades. E Jesus nos chama para ser amigo. Isso é maravilhoso. E Ele quer usar você para chamar outras pessoas para serem amigos. E é o que a gente vai cantar agora. Uma canção que diz, achei um bom amigo. E que a gente possa se alegrar com essa canção e colocar o nosso coração diante do Senhor. Vamos ficar em pé.